Bem-vindo ao podcast Inovação na Veia. Eu sou Mariela Parolini e estarei com você nessa jornada que conecta boas conversas, pessoas interessantes e temas importantíssimos sobre o ecossistema de inovação e tecnologia. Vamos lá, pega o seu café e vem comigo. Tenho certeza que você vai gostar do assunto de hoje. E aí, já está com o seu café prontinho para ouvir mais esse podcast? Porque eu tenho certeza que esse assunto, se no mínimo você ouviu falar a respeito dele, você vai ter um monte de curiosidade. Eu sou Mariela Parolini, a podcaster aqui do Inovação na Veia, e quem está aqui comigo hoje é Isaac Ivanov, que vai falar sobre metaverso. Isaac, seja muito bem-vindo, obrigada por estar aqui e, por favor, se apresente. Olá, Mariela. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com você. Sou Isaac Ivanov, o CEO da MetaNext Ventures, e com passagens por diversas empresas nacionais, multinacionais, estando CEO também da Apex America Digital, onde exatamente acabei tendo o contato não somente com as diversas inovações tecnológicas, mas principalmente com o tema de hoje, metaverso. Pois é, metaverso, no mínimo a gente já ouviu falar por causa do Facebook, né? Que mudou o nome para Meta, então pelo menos por isso a gente já ouviu falar. Mas me conta o que é metaverso, Isaac, e para que serve? O que a gente pode esperar disso tudo que vem por aí? Excelente, excelente. E, de fato, a metaverso ele acabou tomando, né, uma maior popularidade em função da alteração de nome, né, do Facebook para Meta. Uhum. Acontece que essa movimentação feita por Mark Zuckerberg, ele é uma movimentação, digamos, já um pouco atrasada, porque o metaverso ele já acontece há muito tempo. Eh, Porém, obviamente, né, tudo tem os dois lados, e essa movimentação feita pelo Facebook, ele acabou gerando vitrine para algo que está em pleno desenvolvimento e com forte investimento por grandes empresas ao redor do mundo. Mas, apenas para trazer, né, rapidamente, pequenos conceitos de metaverso, o nome metaverso, ele foi dado em 1992 num livro, por Neil Stephenson, num livro chamado Snow Crash, onde um jovem entregador de pizza, ele, ao entrar no mundo virtual do seu computador, naquele mundo virtual, ele era um samurai, um grande guerreiro, com diversas missões, ou seja, né, ele acabava tendo uma vida paralela, uma vida virtual paralela. E aí deu-se o nome de metaverso. Porém, antes disso, já existiam movimentos relacionados a metaverso. E que movimentos são esses? Metaverso, podemos entender que é tudo aquilo que possui pelo menos algumas dessas características, pelo menos três dessas características. A parte social, né, onde há uma sociabilização com outras pessoas através de avatares, permitindo inúmeros tipos de interação com elas, seja através de situações práticas no mundo real, né, seja fantasias. Né? Quando eu falo práticas no mundo real, por exemplo, utilizar uma plataforma para dançar, conversar, comprar, trocar, passear, ou ainda fantasiosas, né, fazendo jogos, missões, construindo mundos. E aí a gente entra já na segunda característica, que é ser criativo. É uma plataforma que permite-se criar, permite-se fazer, permite-se construir roupas, acessórios, né, as chamadas skins, esculturas, quadros, avatares, enfim, uma plataforma que permita ser aquilo que você entende que queira, portanto, espelhar naquele mundo virtual. É também escalável. Quando a gente fala de escalabilidade, é ser um ambiente aberto e que permite o alcance de todos, né? Então, assim, e é exatamente isso, é nesse caminho que várias plataformas estão indo. E depois, phygital, né, onde mundo físico e digital, eles se fundem, né, de uma forma sinérgica, e depois temos a parte reativa e interoperável. Então, assim, dado isso, né, podemos dizer que as plataformas que hoje mais
que podemos destacar no metaverso, né, que são a porta de entrada para o metaverso, são os games, que têm características, né, sociais, escaláveis, criativas, digitais. Então, podemos dizer que os games como Fortnite, Roblox, Minecraft, enfim, já são plataformas que estão dentro do conceito metaversico. Você foi falando aí dos games, e eu fui me lembrando que os meus sobrinhos já me pediram. Como é? Você falou dos avatares, as roupas como. Skins, Hã? os skins, né? Exatamente. Tia, me dá. Eu não sabia o que era. Eu fui lá, paguei. Né? É uma realidade muito diferente, mesmo, muito diferente. Meus sobrinhos, o mais velho é de 2011 e o caçula é de 2005. Quer dizer, isso para eles é muito natural, né? Por causa até dos games. Exato. Para mim, que sou de 73, apesar de eu ser bastante tecnológica, ainda é uma questão bem distante. O primeiro contato que eu tive foi com óculos de realidade virtual, que eu sou fonoaudióloga por formação, trabalhei com telejornalismo por mais de 20 anos, sendo fonoaudióloga, trabalhando com oratória, media training, e eu comecei a usar essa realidade virtual para trabalhar a expressividade. E eu fiz isso há sei lá quantos anos atrás, uns 10, 8 anos atrás. As pessoas achavam Uhum, muito estranho, sim. mas eu percebia que a expressividade mudava por completo, depois que eu fazia um determinado exercício com eles. E aí eu fico pensando, o que eu tinha pensado para te perguntar é se realmente já existe o metaverso, mas à medida que você foi falando aqui da sociabilidade, criatividade, eu fiquei pensando até do exemplo desse entregador, né, do livro, do entregador de pizza. Ele coloca ali o que ele sempre sonhou em ser. Ele Sim, colocou ali forças que no real ele não tem. Então eu vou com 2 perguntas. tá bom. Já está funcionando? De que forma, além dos games, já existe um metaverso? E como é essa questão psicológica de eu ser ali uma coisa e na realidade eu ser outra? Já tem algum estudo a respeito disso? Excelente, né? Pela primeira pergunta, Mariela, né, aliás, já faço até um link à sua observação anterior à pergunta, quando você falou do óculos de realidade virtual. Muitas pessoas associam que metaverso está Sim. intrinsecamente ligado a essa virtualização em 3D, né, mas não necessariamente o é. Né, como disse anteriormente, os games, e muitos desses games, eles podem até ser jogados, sim, com esse óculos de realidade virtual, mas não necessariamente. Né? Eu tenho dois filhos biológicos, um de 26 e outro de 13. E o menor, por exemplo, ele fala, pai, chegou a hora, eu vou me reunir lá com meus amigos que a gente vai dançar. Eu falo, peraí, mas como que a gente vai dançar? Ainda parece complicado. Não, a gente vai lá, a gente se reúne, compra uma dança e participa lá, a gente começa a conversar. Falei, puxa vida, né? E reunindo também pessoas de diversos países. Ele tem amigos na Espanha, no México, na França, Nossa, que legal. e interage com eles. Coisas que, na minha época, por exemplo, de infância, seria a minha máxima interação, talvez era na rua. Se não na escola, era na rua, né? Hoje não. Hoje esse conceito ele amplia. Então, o metaverso ele está para gerar experiências diferentes e quebrar algumas fronteiras, quebrar algumas barreiras. E, de fato, hoje as experiências elas acabam sendo cada vez maiores e melhores em função da infraestrutura que hoje nos cerca. Né? Obviamente, a gente ainda tem um limitante que é a infraestrutura do ponto de vista de internet. Né? 5G está chegando, mas ainda tem as suas dificuldades, e com isso a gente não consegue ter, por exemplo, a melhor experiência de um óculos de realidade virtual. Por quê? Para que se o tenha, é necessário que esses óculos eles estejam com aproximadamente 60 frames por segundo, os seus filmes, a visualização seja superior a 60 frames. Sendo inferior, gera talvez um pouco de mal-estar, um pouco de incômodo, Dá né? aquela tonteira, né? Exatamente. E essa experiência ainda não está fluida
pela infraestrutura. Mas a gente tem que recordar também que você citou um pouco também de alguns anos atrás, de 10 anos atrás, e exatamente 10 anos, 10, 15 anos atrás, a gente também não sonhava em ter de forma tão fluida a utilização do smartphone para acessar inúmeras coisas, inúmeros aplicativos, assistir filmes, séries, na hora que você... Então, assim, os streamings, eles vieram, né, as plataformas de streaming vieram para ficar. Né? E isso aconteceu por quê? Porque a infraestrutura na internet 4G permite essa fluidez de experiência. Então, anteriormente seria impossível. 10 anos atrás seria impossível, porque ficava toda hora picotando. Você queria assistir um YouTube de 5 minutos, você demorava 30, porque ficava toda hora ali esperando para fazer um download, né? Nossa. Era terrível. E para quem lembra da Agora, discada? não Eu é? falo, eu lembro até do barulhinho. É bem isso, é bem isso, né? Então, assim, conforme a infraestrutura tecnológica e de internet ela for melhorando, vai também facilitar a nossa experiência e, consequentemente, a gente vai acabar sendo introduzido de forma muito automática a esse novo mundo, a esta realidade, né? Também vou fazer uso de uma outra fala sua, né? Sobre, meus sobrinhos, tal, né? Eles já estão nesse universo, uma coisa que para mim é diferente. De fato, o é para nós, né? Porque você falou de 73, eu sou de 76, de fato o é. Mas perceba que quando nós estávamos no Orkut e os nossos filhos começaram a entrar no Facebook, a gente foi para o Facebook, a gente foi para o Facebook, os nossos filhos foram para o Instagram, Instagram. hoje estamos no Instagram, hoje os nossos filhos estão indo para o TikTok, a gente já está indo para lá também, por mais que a gente estranhe um pouquinho todo aquele conceito, a gente também já está E migrando. aí eles vão pro Be Real. É, é. Então, a gente vai e eles saem. Exato. Existe um processo contínuo, cíclico, e a gente percebe que a gente acompanha isso. É. Né? A gente entra muitas vezes na plataforma para entender um pouco, por que Exato, eles estão vendo tanto? Por que está passando tanto tempo lá? Com quem que estão conversando? E exato. quando vai ver, nós somos talvez os maiores usuários dessas plataformas. Né? Então, assim, esse é um processo natural. E isso tende a cada vez mais ser fluido para o metaverso, para essas experiências metaversicas. Agora, a gente vai fazer uma pausa, eu queria que você me respondesse sobre essa questão emocional, do ser ali no metaverso algo que eu gostaria de ser no real e eu não sou. Só um Perfeito. pouquinho que a gente já volta. Isaac, o que a gente pode ser nesse metaverso então? Eu posso ser o que eu quiser? Eu posso colocar ali tanto o meu lado bom quanto o meu lado ruim? Como que a gente toma cuidado com isso? Perfeito, né? Hoje, eu faço aí um comparativo com as nossas redes sociais, né? Eu digo que dificilmente somos quem de fato somos nas Hum, redes sociais, né? uhum, Seja nas imagens, nas fotos, nos filmes, em que costumeiramente se utilizam filtros, né? Exatamente para corrigir imperfeições, coisas que incomodam. Geralmente, né, você está divulgando imagens ou vídeos de lugares legais, né? E não necessariamente naquele canto recôndito teu ou numa outra situação. Sempre a gente já tende a trazer, né, um pouco de um pouco de fantasia, né, a esse mundo, a forma como nós nos mostramos, a forma como nós aparentamos ao mundo, né? Então isso, as redes sociais estão aí para provar isso. A diferença, ou de certa forma, né, complementariamente, o metaverso ele está para trazer um ponto mais fantasioso até. Você pode ser, sim, exatamente como você o é, criando o seu avatar, com as suas mesmas características, mas também no metaverso você pode ser uma pessoa que voa, uma pessoa que possui características de animais, ou outra qualquer, né? A criatividade é totalmente permitida. E aí, né, eu cito aí, por exemplo, você fez essa pergunta, e não tem como não recorrer a um exemplo de um jovem norueguês que ele foi constatado com uma doença degenerativa ali por volta dos seus 10 anos, e os médicos acreditavam que ele teria até os 20 anos de vida. nossa. Ele foi até os 25, ele foi até os 25. Porém, como ele não tinha condições de movimentar-se,
ele ficava no seu computador, num porão da sua casa, e os pais, entendendo que, poxa vida, era a forma de ele se distrair, dada a situação, era um menino tão ativo e de repente não o podia ser, né, da forma no mundo real como conhecemos, o deixava ali, ficava às vezes até tarde o menino lá. Pois bem, ele veio a falecer aos 25 anos, e o pai, ao encerrar as atividades do filho no seu computador, ele deixa uma mensagem dizendo, né, que o filho infelizmente veio a falecer, enfim, que agradece a todos e tudo mais, desligou o computador. Quando chega no velório, milhares de jovens ali. Ó, Quando um pouco olhando para os jornais, né, percebeu-se que houve uma movimentação em toda a Europa, com milhares e milhares de jovens fazendo homenagens a ele. Mais ainda, a namorada dele foi conhecer os pais. Então, veja, né, assim, a namorada virtual. ainda a namorada virtual, mas que tinha um carinho absurdo e supria uma necessidade sentimental, emocional dele. Então, perceba que ele, ainda que parecesse no mundo real, limitado a um espaço físico de um porão com alguns metros quadrados, ele naquele mundo virtual, ele era um lorde conhecido por muitos e adorado por muitos. Então, o metaverso ele também está para dar asas à imaginação, à criação e permitir essas experiências que outrora eram impossíveis, dada as limitações, né? Por exemplo, o máximo talvez que eu tinha antes era um jogo de RPG com 5, 6 amigos, né? Hoje esse RPG ele pode ser com milhares de pessoas ao redor do mundo. Então, as experiências e obviamente, né, aí as discussões tanto filosóficas como psicológicas, né, a respeito do uso dessas plataformas, elas são amplas e devem o ser, né? Afinal de contas, hoje, já no nosso mundo que hoje vivemos, com algumas redes sociais, já existe uma certa confusão de realidade e virtualização, Sim. né? Então, assim, isso só vai talvez ampliar um pouco mais a discussão, aprofundar, mas eu não acredito de verdade, talvez aí eu esteja sendo otimista e não, mas que assim o seja, não acredito que será um mundo tal como aquele apresentado no filme Wall-E, que era um robozinho, não sei se Sim. recorda, eu não sei se era Pixar ou Disney, eu não me recordo, Aham. mas ele apresentava que depois, no mundo futuro, as pessoas estavam numa poltrona e tudo fazia no mundo virtual, pedido de comida, então as pessoas estavam com um pouco mais de peso, não conseguiam, depois quando saiu daquela cadeira, mal conseguiam andar, porque não lembravam o que era aquilo. Veja, não devemos ir por esse caminho, inclusive, até porque faço recordar também uma outra plataforma que foi muito conhecida, que era do Pokémon Go. O Pokémon Go que tinha Eu aquele. fazia Pokémon e olha que eu já estava Você caminhava, não caminhava? Para ir caçar seus Pokémons? exatamente. Então, hoje, outras plataformas também já estão trazendo esse conceito. Por exemplo, o Dogami, que é uma plataforma voltada para quem gosta de pet. Então, você pode ter o seu pet virtual, mas você não vai ter somente o pet virtual e cuidá-lo do seu computador ou do seu outro device. Você vai caminhar também, você vai passear, você vai fazer outras atividades. Ou algumas outras plataformas de ciclismo, de caminhada. Então, assim, o metaverso ele está para fazer exatamente esse merge, fazer essa junção, né, do real e do virtual, potencializando as experiências. Você está me fazendo pensar em tanta coisa. Eu estou escrevendo um monte de coisa aqui, porque em off eu vou conversar mais um monte com você. Ah, que gostoso. Mas, antes de fazer uma outra pergunta, pegando o exemplo desse rapaz norueguês, quando ele falece, o que acontece com o avatar dele? É encerrado, ele Ele é acaba ficando encerrado. inativo. Ele, na verdade, dentro do universo, ele ainda existe, mas ele não vai ter movimentação, ele não vai ter, fica ali guardado, né? Fica ali guardado, Com todas as inativo. experiências, com a inteligência artificial que foi criada para ele, tudo está lá, mas está parado. E Ninguém aí consegue você interagir com ele. Poxa vida, aí você acabou de me alfinetar no sentido de me trazer, eu vou ter que trazer também de novo algo que está sendo desenvolvido,
que é permitir que daí o seu avatar, e daí é uma ideia meio de eternidade, né, mas que o seu É avatar, com exatamente nisso base que eu queria nas chegar. fantástico, então. É transmissão de pensamento, mas, através das experiências, da forma como você conversa, da forma como você interage, com quem, onde você ia, com base em tudo isso, isso seja gravado e a inteligência artificial permita que seu avatar ele continue, estando ativo nessas e outras plataformas, de forma que o conceito de eternidade o exista neste momento no mundo virtual. Eu sei também que existem muitos estudos buscando a eternidade no mundo real, É mas muito ao louco menos no isso. mundo virtual isso já é possível. Jesus, isso é muito louco. Mas, você me fez bom, fechando isso aqui, porque senão isso ainda vai dar muito pano para manga, talvez um episódio só para falar disso. Mas você me fez lembrar, como eu disse, eu sou fonoaudióloga, a maior parte da minha carreira é em telejornalismo, mas durante a minha formação acadêmica, eu trabalhei muito com crianças com paralisia cerebral, né, falar esse não é esse o nome correto, mas só para ficar mais claro. Uhum, tá E bom. me fez lembrar de um paciente que eu tinha, assim, claramente, ele era extremamente inteligente. O cognitivo dele super, super, super ativo, mas ele tinha as questões físicas que o impediam de toda aquele desenvolver. Então, quando você fala que esse rapaz tinha doença degenerativa, eu imagino que foi perdendo as questões físicas, mas o cognitivo dele permanece, eu imagino na época ele era uma criança de 5 anos, eu me formei em fono, vai fazer 28, ele deve ter quase seus 40 anos. Então, como que seria ele, com toda a capacidade que ele tem, num metaverso? Fiquei pensando também como Exato. que chama aquele cientista que morreu não tem muito tempo, aquele do buraco negro? O Steve Hawking, Eu fico imaginando ele. Você já imaginou esse cara no metaverso, o que queria fazer? um absurdo, não teria limites. Não tem limite, literalmente, É, né. é. Então, E a eu posso contribuir também? claro, Posso contribuir, Mariela? Não sei se você se recorda, na Copa do Mundo aqui no Brasil, quando nós tivemos, o evento da Copa do Mundo aqui no Brasil, teve um experimento com uma pessoa que estava no exoesqueleto e que mentalmente ele usou aquele esqueleto, mas com as ligações, né, mentais, ele conseguiu fazer o primeiro chute da bola. Eu não sei se você se recorda, foi uma lembro. experiência Ah, do óbvio que eu neurocientista chorei, Miguel né, Nicoleles. Foi fantástico, óbvio que eu chorei. infelizmente não tão, divulgado, a televisão estava muito mais preocupada com o momento que a seleção saía do hotel, Exato. mas, foi um ato que mostra a capacidade, onde já estamos. Veja, ele a mente conseguiu mover um exoesqueleto gigantesco. Imagine, né, exatamente essas mesmas ligações, mesmo que a pessoa esteja imóvel, no metaverso, fazendo diversas coisas, criando, construindo, voando, conhecendo, se torna infinito, né, os seus movimentos se tornam infinitos. Isaac, tudo tem, talvez algumas pessoas estão ouvindo que: "Ah, mas pode acontecer isso", tá. Uma faca pode ser usada para o bem e para o mal, Exato. uma colher pode ser usada para o bem e para o mal. Eu estou aqui bebendo água, a água em excesso ela é ruim, eu posso me afogar, né. Então tudo tem que ter limite, tudo tem que ter bom senso, tudo tem que ter uma maturidade emocional. Então a gente quer que essas coisas também estejam agregadas, porque quando você fala, por exemplo, que hoje já há uma preocupação com a atividade física, né, se você estudar um pouquinho sobre obesidade, eu como uma pessoa com obesidade, eu digo, eu sou uma pessoa com obesidade em tratamento depois da bariátrica, mas eu sempre vou ser uma pessoa com obesidade. Então, Uhum. eu leio muito a respeito. Hoje já é uma endemia. Outro dia eu estava conversando com o meu cardiologista, porque eu tenho um podcast só sobre bariátrica, e ele me disse Uhum. que até 2030, não, eu vou esquecer aqui, mas o período é bem curto, mas assim, 30% da população vai ser obesa no Brasil. Sabe uma coisa assim? É muito assustador. Então, se você pega para o bem tudo isso, fazendo com que as pessoas mudem hábitos, com que as pessoas criem
situações saudáveis de uma forma geral na sua vida, poxa, que maravilha, né? E exato, quebrando é. todas essas barreiras. E aí a gente Agora, entra na parte de a gente ensino, já né, também. desculpa? É. E aí eu vejo, né, que daí eu vejo o ensino como fundamental dos 2 lados, né. A gente precisa dar uma boa estrutura de ensino para os nossos filhos, Isso. para a boa utilização, né, de todas essas ferramentas, porque são ferramentas poderosas nas mãos, precisam ser bem utilizadas. E daí faço uso também da palavra ensino, imagine também como o ensino ele vai sofrer um upgrade, né, tendo o metaverso como base para conhecer. Por exemplo, eu tenho um filho que ele é cientista físico e ele já está construindo situações para que, por exemplo, a física seja muito mais palpável, Nossa, esteja muito mais agradável para que os jovens o aprendam. Então, olha que coisa, né? Assim, imagine, por exemplo, você numa aula de física, física não, de filosofia, eu, por exemplo, a tinha, e meu professor ele não ajudava muito, não cooperava, confesso. Por mais que eu goste de filosofia, mas ele não cooperava. Então, ficava ali aquela. Agora, imagine você entrando na Grécia, ouvindo de imaginei, um avatar de Sócrates, de Platão, imaginei isso. falando, e você olha em volta, você olha todo aquele panteão e você fala: o que, que é isso? A experiência e a absorção será muito maior. E aí as crianças, os jovens, eles estarão muito mais envolvidos com o ensino, porque hoje o ensino ele é chato. Ele não acompanha, E não ele não acompanha. acompanhou. Ele não acompanha. E o metaverso ele está aí também para contribuir e muito nessa linha. Não, A gente tem você muita está coisa só para me falar. fazendo viajar, Isaac. Eu sou cristã, eu fico imaginando poder estar lá em Jerusalém com Jesus, ouvindo contar Jesus, parábolas. quando ele olha assim para de repente para o leproso, ou quando ele vai lá assim, tendo ou Monte das Oliveiras, Ô ou louco! ainda você enxergar aquilo que muitas pessoas hoje não têm acesso, né? Hoje tem acesso. Os poucos que têm acesso têm ao local histórico, que é ir a Jerusalém, que é Isso lá. caro, tal. Então são poucos ir até lá. Mas imagine você não somente ir até lá, como ver as coisas que aconteciam à época. Aí trazendo uma outra questão, eu tive que estudar anatomia, então, mão no cadáver. Como é que é estudar Uhum. anatomia no metaverso? Como é você se preparar para uma cirurgia no metaverso? A medicina está. São questões que vão facilitar e vão auxiliar demais cada um de nós, né, cada um na Total, sua área. total. Eu tenho, por exemplo, Nossa, é fantástico isso. uma empresa cliente, que é uma do indústria farmacêutica, que já está construindo, para os médicos, uma experiência para entender como que funcionam os ativos dos seus remédios, os princípios ativos, como que vão, como que age, o que que acontece, absorve. Olha que coisa, não fica somente no papel. Ele vai entender onde que está indo, ó, tá vendo aqui, ó, tem esses Isso, grânulos, eles estão chegando no rim, agora vai abrir, vai explodir, vai abrir isso aqui vai transformar, tá vendo que a urina ela já está saindo com essa, é isso. que isso, Isaac. Então assim, a gente está tendo por isso que o metaverso me encanta demais, não tem como, as experiências Gente, elas são você está absurdamente falando, eu estou grandes. viajando aqui, assim, imaginando tanta coisa, que as outras perguntas aqui que eu nem sei como que eu vou te fazer as outras perguntas. Eu acho que eu vou ter que ir para a última, ou não. Tá, num resumo aqui, o que que a gente pode esperar disso tudo, Isaac? O que que a gente pode esperar? A gente pode esperar um novo mundo. Eu digo, né, que está em nossas mãos ser o Cristóvão Colombo ou o Pedro Álvares Cabral, né, que vai tentar ir para as Índias, mas de repente encontra um fantástico mundo novo e começa então a conhecer riquezas, culturas, pessoas, obviamente, né, dadas as devidas proporções, não com os mesmos erros que foram cometidos pelos expedicionários Claro. daquela época, mas que a gente pode esperar, sim, algo em que nos permitirá não somente imaginar mais, como dar, de fato, mais corpo e materialidade a essa imaginação.
né. Então, assim, as utilizações, elas são amplas e eu diria que restritas, né, e aí cabe muito, né, talvez a gente revisitar um pouco a nossa educação, a educação dos nossos filhos, da sociedade, para a melhor utilização dessa ferramenta tão É, poderosa. vai ter que haver uma educação para saber lidar com isso, né. Precisa se Sim. falar mais a este respeito, para que as pessoas entendam e façam excelente uso disso. Agora me conta sobre a CVB. Como o que é a sua CVB, que você é CEO? A CVB, a MetaNext Ventures é uma venture builder que tem como tese desenvolver as 30 startups, as chamadas Metatechs. São nomes não conhecidos, mas que eu acabo utilizando, né? Então, eu estou Sim, fazendo muito uso de Metatech, então são as empresas tecnológicas voltadas para metaverso. metaverso, ah, mais disruptivas do mercado. A gente vai buscar empresas que de fato venham com uma visão diferenciada, que venha embarcado de uma tecnologia também muito interessante e que possa causar impacto, né, social, um impacto também do ponto de vista de negócios, serviços, né? Então a gente está, quando eu falo de startups voltadas para o metaverso, são empresas que estão ligadas a blockchain, a NFTs, a criptos, a realidade virtual e aumentada, a gamificação, enfim, a utilização de todos esses recursos, né, em prol de projetos devidamente bem estruturados e com uma visão muito boa de futuro. Visando sempre as melhores experiências, né? Então, assim, a gente quer gerar experiências, por exemplo, como de meta-commerce, né? O que é o meta-commerce, né? É o upgrade do e-commerce. Hoje você quer fazer um pedido, a maioria das pessoas já utilizam seus aplicativos no smartphone, mas agora não vai ser somente no smartphone. Você pode entrar, por exemplo, numa rede de supermercados ou outro e visualizar os produtos, ter um consultor virtual, um vendedor virtual ali para te acompanhar, para fazer, para te responder as perguntas, dúvidas, ou ainda, por exemplo, como é o caso do Walmart, você entrar numa plataforma e nele você também ter receitas, quando você pega um molho, olha, Hum, existem essas receitas aqui, isso aqui são os mais solicitados ou o que tem maior visualização, as pessoas tá mais estão brincando. utilizando. Esse prato combina com tal vinho, que combina com tal coisa. Você tirar informações nutricionais sobre determinado produto, mas isso de uma forma, né, em realidade virtual. Então, perceba que assim, até a experiência que hoje já é tão utilizado, um expediente tão comum que é o e-commerce, ele também vai sofrer um update, né? Então, assim, a gente tem essa pretensão de encontrar startups que estejam com todas essas visões extremamente disruptivas e com poder escalável muito alto, né? Que a gente possa também continuar, porque por detrás é importante dizer isso, Mariela, que nós temos a escola do metaverso também, né? A gente tem aí um ecossistema já muito forte em metaverso. Para ter uma ideia, a escola do metaverso já tem mais de 8.000 alunos, tem Nossa, cursos de mais de 8.000 alunos. Tem cursos de tecnólogo, em parceria com a Estácio de Sá, e tem um curso de MBA na IBMEC, um curso de Digital Manager para Metaverso. Então, reconhecidos pelo MEC. Então, já somos a maior plataforma de divulgação e ensino do metaverso. Queremos também transformarmos em o maior núcleo de inovação do metaverso do Brasil e, por que não, das Américas ou do mundo. quem quiser procurar mais informação, saber mais a esse respeito, onde ela pode procurar? Existem algumas formas, dentre elas, né, no próprio site nosso, metanext.ventures, somente isso, Tá. metanext.ventures, ou ainda, né, buscar nas plataformas, nas redes sociais, por Isaac Ivanov, provavelmente só com a exceção talvez do YouTube e do Instagram, que terão dois, que é o meu filho mais velho, que leva Júnior ao final, mas facilmente me encontrará e terá ali todos os meus dados, meus números, enfim, para que possa me acessar e eu estarei sempre à disposição para conversar a respeito. Isaac, olha, eu tô saindo dessa nossa conversa, assim, com a minha cabeça borbulhando, literalmente, porque eu queria te perguntar muito mais coisa.
Espero que a gente tenha a oportunidade de gravar outros episódios, porque falar esse respeito é fantástico, é uma realidade que já está batendo na nossa porta, né? E a gente precisa cada vez mais entender para não ficar só para fechar, mas mesmo assim deixar com gostinho de quero mais. Um dos episódios que eu gravei aqui no Inovação na Veia foi com o Vitor Espanha, que foi um astronauta, né, o mineiro aqui, que foi você viu? Ele comprou um NFT, foi sorteado e foi para o espaço. E foi para o espaço. Então, assim, como isso acontece? A gente não falou nada de NFT, não falou como Não isso fala. influencia, então a gente ainda vai ter que conversar mais sobre isso. Nem falamos também de Muito. como você assistir um jogo da NBA ou NFL na primeira cadeirinha, assim, Não, da eu quero ir na próxima NFL. quadra. Você me consegue isso? Eu quero ir para Super Bowl. Temos muito para falar. Olha, muito obrigada. Foi um prazer enorme te conhecer, para a gente poder falar sobre isso. Aqui o microfone está sempre aberto, sempre que você quiser trazer alguma coisa, quiser trazer alguma novidade, algo a respeito da CVB, está aqui o microfone aberto. Muito obrigada mesmo, viu, Agradeço Isaac? demais, foi um prazer imenso, que papo gostoso, muito obrigado. Espero ter deixado aí, talvez ainda, dirimido algumas dúvidas, ou, né, respondido algumas perguntas, mas deixado também algum gostinho de quero mais. Algumas? Nossa, bota bastante. E você Muito que está aqui obrigado. ouvindo esse podcast, eu tenho certeza que, como eu, está saindo daqui com a cabeça, assim, pensando num monte de coisa. Então, faz o seguinte, Inovação na Veia, vai lá em todas as plataformas, segue, ativa o sininho, porque sempre que tiver novidade, você vai saber. Aproveita, tem as estrelinhas lá para você clicar, porque isso para a gente é muito bom. E siga nas redes sociais, podcast.inovação na veia e @café com Mariela Parolini. Te espero no próximo episódio. Um beijo e Deus te abençoe. O podcast Inovação na Veia é uma iniciativa da FCJ Venture Builder.